CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E recentemente nós acompanhamos as notícias a respeito de profissionais da saúde que fingiram aplicar a vacina da Covid-19 contra a Covid-19 em alguns idosos. Ou seja, houve uma falsa vacinação em vários estados brasileiros. O Conselho Federal de Enfermagem disse que está investigando os casos e afastou os profissionais envolvidos. Nós não tivemos esse episódio aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas é um assunto que, claro, gerou revolta em todo o país. E hoje, no quadro CBN Direito, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Dr. Raul Canal, que vai nos explicar quais as implicações legais podem ocorrer nesses casos de falsa vacinação. Nós também vamos entender outras penalidades que as pessoas, no geral, podem sofrer se desrespeitarem regras relacionadas à pandemia. O doutor está ao vivo com a gente por telefone e fala agora a CBN Campo Grande. Doutor, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid Rocha. Bom dia, ouvintes da CBN, da querida Cidade Morena. Um privilégio estar com vocês. Doutor, a gente começa a nossa entrevista perguntando quais são as implicações legais que esses profissionais podem receber nesses casos de falsa vacinação. Veja bem, em primeiro lugar, nós temos que averiguar, investigar qual a finalidade, qual a motivação que fez com que esses profissionais fizessem a simulação da aplicação da vacina. Nós queremos imaginar num raciocínio lógico, embora isso precise ser investigado, né? Mas num raciocínio lógico, provavelmente, ele é um profissional de saúde, ele já foi vacinado. Então, provavelmente, ele está pegando essa dose de vacina, simulando que aplica no paciente, na verdade, está levando para um ente querido, para um familiar, para um conhecido, para um amigo, para outra pessoa que não faz parte daquele grupo de risco e, portanto, não seria contemplado naquela fase da vacinação. Isso é um raciocínio lógico que, todavia, precisa ser investigado. Se for isso realmente que aconteceu, isso implica no enquadramento de vários crimes, né? Primeiro, os profissionais são servidores públicos, eles estão prevaricando, obtendo para si ou para outrem vantagem ilícita, certo? Mediante uma fraude. Estão praticando um crime de peculato, que estão se apropriando de um bem público. Estão praticando, em tese, um crime de periquitação da vida e da saúde. Estão expondo a vida, a saúde de uma pessoa que está confiando na vacina e, a partir daí, por se acreditar imunizado, pode relaxar nos protocolos sanitários de autossegurança, se expor e ser efetivamente contaminado pelo vírus. Então, são vários crimes que estariam sendo, em tese, cometidos. Pelo artigo 132 do Código Penal, que é o periquitação da vida e da saúde, por ser idoso a vítima, pela vítima ser idosa, a pena já é aumentada em 1/3. Mas pode haver várias implicações ainda relacionadas ao estatuto do idoso, que todas as pessoas, esses pacientes que foram vítimas da simulação, são no mínimo septuagenários ou até octogenários, né? Então, só por isso já enquadra também no estatuto do idoso. Isso do ponto de vista penal. Do ponto de vista ético-profissional, haverá uma série de outras implicações também. Eu ia perguntar exatamente sobre essa pessoa que foi receber a dose e não recebeu. A gente pode afirmar que, ao ocorrer esse tipo de situação de falsa aplicação de vacina, podemos dizer que houve uma violação ao direito das pessoas que deveriam receber a dose e não receberam, então? Com toda certeza. Existem as implicações penais, as implicações civis. Se esse idoso, porventura, for infectado no futuro imediato, e ele for a óbito ou ficar sequelado, ele ou a família poderão demandar contra o município, contra o Estado, e que terá que pagar uma indenização pecuniária, e o agente de saúde, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o biomédico,
que praticou aquela atitude, ele pode responder regressivamente depois. Ou seja, o Estado e o município indeniza a família, indeniza a vítima e depois entra com uma ação regressiva contra aquele agente público que praticou aquela conduta. E, doutor, agora falando de outras medidas que foram adotadas que estão sendo adotadas durante a pandemia, uma delas é o uso de máscara. A gente gostaria de saber se, no caso da pessoa se negar a utilizar máscara e colocar outras pessoas em risco de contaminação, ela pode ser penalizada de alguma forma. Sim, nos estados e municípios que adotaram legislações específicas, já existe uma pena pecuniária, que é a multa, né? Mas do ponto de vista penal também, quando você espalha um contágio, dissemina um contágio, uma doença infecto-contagiosa, ou propositadamente, ou pela não adoção das medidas sanitárias, medidas de segurança preconizadas, você pode responder também criminalmente pela pericultação da vida e da saúde da população. E, doutor, qual que é o crime mais grave em relação à pandemia? Eu não entendi o segundo termo. Qual o quê? Em relação à pandemia, qual que é o crime que nós podemos considerar como mais grave? O crime específico é o da pericultação da vida e da saúde, né? Agora, se uma autoridade sanitária se omitiu, não tomou as medidas para prever, para precaver, para acautelar que essa doença se dissemine e leve a óbito, ela pode vir a responder até por um homicídio culposo, entendeu? Isso pode se enquadrar. Então, no futuro próximo, quando tudo isso passar, quando baixar essa poeira da pandemia, com certeza teremos muitas autoridades municipais, estaduais e até em nível federal que vão responder. Eu quero crer que o Ministério Público vai adotar essa conduta de até responder por homicídio culposo, por não ter adotado as medidas de forma atempada, de forma oportuna, a evitar esse grande número de óbitos ou de sequelados. Até o homicídio poderá haver um enquadramento. E, doutor, só para a gente encerrar a nossa entrevista, então, eu peço que o senhor pergunte ao senhor quais orientações o senhor passaria à população em relação a esse momento da pandemia, já que o senhor, levando em consideração que o senhor é da área do direito médico e bioética, então, quais orientações o senhor passaria para a população em relação à pandemia da Covid-19? Olha, a primeira coisa, Ingrid, temos que alertar a população para acabar com esse medo, com esse pavor, entendeu? O vírus é contagioso, o vírus é perigoso, é letal, mas o medo é o maior inimigo da imunidade. Então nós temos que enfrentar isso com todas as medidas sanitárias, o uso da máscara, a higienização pelo álcool em gel, evitar ao máximo o contato muito íntimo público, entendeu? Se acautelar, mas sem ter medo, sem se apavorar, sem cair em depressão. É uma fase que nós vivemos, a letalidade é grave, mas nós temos que espalhar. 250 mil brasileiros morreram, mas quase 11 milhões passaram pelo Covid e sobreviveram. Então isso precisa ser divulgado também. Adotar as medidas sanitárias, mas todavia sem medo, sem pavor e sem depressão. E nesse caso específico desse crime que nós discutimos agora, da simulação da vacina, temos que entender que são casos isolados, são casos muito pequenos do ponto de vista estatístico. Os profissionais, na sua grande maioria, são profissionais sérios que estão enfrentando uma pandemia para a qual eles não foram preparados. Os enfermeiros, médicos, auxiliares, biomédicos não foram preparados para uma pandemia. E, além de tudo isso, eles têm o drama familiar. Eu conheço enfermeiros que saíram de casa, se hospedaram em hotéis, em pensões, para não levar o vírus para casa e para sua família. E estão sendo demandados sobremaneira, uma sobrejornada de trabalho, e não estão sendo valorizados. E esses que praticaram essa conduta delituosa são uma pequena, uma ínfima minoria. A grande maioria, quase 100%, são sérios, estão trabalhando em jornadas sobre-humanas, estão sendo demandados para uma coisa para a qual eles não foram preparados, não foram capacitados. Nós temos que levar isso em conta e valorizar esses profissionais. Com certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.